Economia prateada, longevidade no olhar. Papo de idade, é aqui o seu lugar. Histórias contadas com tanto saber, o brilho no olho que faz renascer etarismo. Vamos desconstruir. Oi, vamos começar o ano falando mais uma vez aqui no Papo de Idade sobre saúde. Todos os assuntos são importantes, nós vamos trazer especialistas de várias áreas, mas nós temos uma nova notícia começando em janeiro de 2026, que é a novidade da pirâmide alimentar. Ninguém mais indicada para falar sobre isso do que uma nutricionista. E não apenas uma nutricionista, né? Com respeito à profissão e todas as colegas, mas a nutricionista que há décadas já trabalha com a medicina integrativa e que vem falando dessa base alimentar como agora foi reconhecido como a ideal. Hoje nós vamos trazer também por link direto de Balneário Camboriú a nutricionista Maria de Fátima Oliveira Antunes, ou a Fati. A Fati vai falar com a gente sobre a importância, né, da alimentação como um dos pilares da longevidade. Então, esse papo vai ser muito interessante e vai servir para todo mundo, não apenas aquelas pessoas 60 mais, mas para todo mundo que está caminhando para essa idade e que precisa, desde agora, tomar a consciência da importância da alimentação como um verdadeiro remédio para a nossa saúde. Fátima, muito obrigada pela sua participação, pelo seu sim. Vamos falar aí de Balneário Camboriú para Taubaté, para o Brasil, né? Não só aqui para o Vale do Paraíba. E fique à vontade para se apresentar. O seu currículo, né, é muito grande, mas eu queria que você mesma se apresentasse e falasse das suas especializações. Boa tarde. Boa tarde, Cíntia. Queria, em primeiro lugar, agradecer, né, essa oportunidade de poder estar falando aqui no seu canal, com esse foco, né, na melhor idade, ou na longevidade, na senescência, né, como a gente deve tratar isso, porque seria o envelhecer saudável, né, e não a senilidade, que seria o envelhecer doente. Então, eu já sou aposentada, eu quero aqui agradecer e dizer assim que eu vou dar quase que um testemunho aqui. Não vou dar uma aula, não vou prescrever nada, mas um testemunho por quê? Porque hoje eu estou com 69 anos, então eu já sou uma pessoa idosa, considerada idosa, né? Então, eu quero rapidamente falar a minha trajetória, né? Como eu cheguei até aqui. Então, eu venho assim, eu trabalhei, já sou aposentada, aposentei já há muito tempo. Eu trabalhei na área pública por conta de necessidade, mas o meu sonho sempre foi trabalhar na área da saúde. Desde pequena eu já dizia que eu ia ser médica, que eu ia fazer medicina, enfim. Mas as contingências, na minha época, não tinha condições de fazer, não passava numa federal, e mesmo que passasse, teria custos e tudo mais que não seria viável, né? Então, por necessidade financeira e de sobrevivência até, na juventude, eu comecei a trabalhar na área pública, né? Que eu passei num concurso e trabalhei em todas as áreas, esferas, né? Municipal, estadual e federal. Me aposentei no CERPRO, né? Que é federal, mas sempre ligada na área ou de recursos humanos ou de benefícios, tratando e lidando sempre com essa questão do ser humano, né? E fiz psicologia até o 9º período, daí nessa época eu estava noiva, casei, parei a faculdade de psicologia, mas já nessa ânsia de entender o ser humano e saber por que o ser humano adoece, não só por contingência de uma doença, de uma contaminação. Por quê? Porque a minha vivência na juventude, na minha infância, foi assim. Eu era uma criança que eu ficava doente quando minha mãe saía para trabalhar. Quando ela chegava, passava a minha febre. E eu não tinha nada. Então, mostra aí, eu sempre tive essa curiosidade. Por que isso acontece? E convivia com pessoas assim, né?
Então, depois que eu aposentei, eu tive a oportunidade de tempo, de condições de fazer uma faculdade. Óbvio que eu não fui para medicina. E pensei em outras alternativas e fui para a nutrição, que também é um assunto que sempre me chamou a atenção, porque eu sempre fui rodada sempre cresci numa cozinha, as pessoas cozinhando à minha volta e eu aprendendo a cozinhar. Desde muito cedo eu aprendi a cozinhar e gostei e amo cozinha, né? Então, tudo isso é uma base para chegar onde eu cheguei. Então, fiz a nutrição, faculdade, depois de 50 e poucos anos, indo para Itajaí, que na faculdade não é aqui em Balneário, 5 anos de carro, vai e volta, me formei. Só que a nutrição tem muitas áreas, né? Então, algumas áreas a gente se identifica, mais ou menos, né? Então, na área, até o meu trabalho de conclusão foi na área da agricultura, trabalhando com as agricultoras, né? Vendo como é a vida da agricultora, plantando, produzindo para vender para os outros, mas o que ela coloca na sua cozinha, na sua mesa, para os seus filhos. E isso não batia muito, por falta de conhecimento. Porque ela cozinha, ela planta, ela produz, ela ganha o seu sustento para os seus filhos, ou ela e o marido, né? Geralmente é uma agricultura familiar, mas a alimentação não é tão saudável assim, porque eles procuram facilidades, obviamente, né? Então, nós trabalhamos com um grupo de agricultores durante um ano e meio, e nós vimos essa disparidade, né? Esse contraponto aí, né? Então, você vê que falta muito conhecimento nessa área, né? Porque a nutrição hoje, você entenda assim, nutrição é comida só? É só você comer? É só você se alimentar? Não. Tudo que nutre é tudo aquilo que está à tua volta. Uma música que você ouve está te nutrindo, bem ou mal. As pessoas que você convive estão te nutrindo, bem ou mal. A comida que você come, ou ela nutre, ou ela te deixa ruim, ela te deixa com mal-estar, o digestivo não funciona, ou não tem nutriente suficiente. Então, a nutrição, nesse meu caminhar, nessa minha formação, aí depois que eu fiz a nutrição da faculdade, porque antes disso eu já trabalhava com terapias naturais. Então, no meu tempo se chamava assim, terapias alternativas, a medicina alternativa, porque hoje, graças a Deus, por quê? Porque antes você tinha que escolher, ou você ia para um médico, ou um profissional da saúde, ou você ia para esses terapeutas que se diziam alternativos, mas que de alternativo não tinha nada, e sim complementares, né? Então, hoje, quando eu digo que eu sou nutricionista integrativa, é porque a gente alia esses dois conhecimentos. Então, eu já era da área, digamos, alternativa, né? Que trabalha esse comportamento, essa emoção do ser humano, seja fisicamente ou através de meditação, enfim. E eu senti a necessidade da parte científica mesmo, bioquímica, fisiologia, conhecer melhor como o corpo humano funciona. E nenhuma faculdade é melhor do que a nutrição para isso. Porque nós temos bases bioquímicas de cada molécula, o que faz dentro do teu organismo, como isso se comporta, o que resulta, qual é o resultado que isso traz. Então, eu consegui entender por que as pessoas adoecem, porque a nutrição nos ensina a como o ser humano, o que o ser humano necessita para ser saudável, diferente da medicina, que nos ensina tudo sobre doenças. Cada doença tem uma característica, começa num órgão, vai aqui, tem um remédio para isso. A nutrição, ela é a base de como o corpo, a fisiologia deve funcionar para não adoecer, né? Então, esta é a minha base, a nossa base, né, do nutricionista. Então, hoje, muitos médicos estão fazendo a nutrologia, que para a medicina se chama nutrologia. Porque na medicina convencional, eles têm 6 meses só de nutrição, o que nós aprendemos em 4 anos, né? Então, o médico hoje, que se forma e quer realmente se aprofundar, e é integrativo, ele faz também a nutrologia, né, que se aprofunda nessa base bioquímica. E junto com isso, depois da minha formação na faculdade, veio a antroposofia, que muitos confundem, e até
antes, essas terapias alternativas se confundia muito com misticismo, com coisas místicas, com coisas que você tem que ficar não sei o quê para você entender. Não, não é, é ciência. Hoje já é estudado e tem muitos artigos científicos entendendo o homem como um todo, não só o seu corpo físico, né? Então, a antroposofia, já em 1925, que Steiner estruturou, o que ele fez? Ele pegou bases científicas, bases da medicina, né, da psicologia, e estruturou uma forma de conhecimento do ser humano. Então, ele vai além do material, né? Ele vai no indivíduo espiritual, que é as nossas emoções, nosso pensamento, e como isso impacta na sua saúde. Então, não tem nada de misticismo, não tem nada de religioso aí, né? Então, eu consegui aliar essas coisas e são ferramentas que, de repente, eu uso no meu dia a dia, né? Então, essa foi a minha trajetória, depois de 30 anos, dizendo como testemunho até, que todo mundo é capaz, né? E principalmente indo atrás daquilo que você idealizava lá na tua infância ou na tua juventude, por que não? Né? Você começar uma faculdade, fazer aquilo que você sempre sonhou e não teve oportunidade, seja financeira ou de tempo, de alguma coisa assim, né? Então, nesse momento, eu me considero, e ainda atuo como nutricionista clínica, atendendo algumas pessoas, mas o meu foco maior é trabalhar com grupos de pessoas, porque eu vi uma forma de atingir mais pessoas do que eu estando num consultório atendendo uma pessoa, né, naquele momento. Então, eu trabalhei já em projetos, de vez em quando me convidam para trabalhar em projetos, por exemplo, do Parkinson, tem um grupo grande aqui na região que chama o Projeto Viva Parkinson. Então, as pessoas, para fazer palestras e dar orientações no sentido da saúde, né? Então, você fala de saúde, é uma coisa muito ampla, né? Uma coisa bem complexa, mas de etapas simples, mas que devem ser cumpridas, né? Então, essa é a minha trajetória. Muito bem. Bom, mais integrativo do que isso, acho que é impossível, né? É a junção de todo esse conhecimento, toda essa bagagem e de uma vontade sua mesmo, né? De depois de aposentada, realizar um sonho antigo, não ter problema com barreira nenhuma de idade, de preconceito, nada disso, ter reunido condições financeiras para poder estar realizando esse sonho. Então, é a união de tudo que a gente sempre fala aqui, né? Um planejamento financeiro, ter um plano B para você ter um propósito na vida e seguir adiante, porque imagina, você está com mais de 60 anos, com certeza com uma expectativa bem grande ainda aí de contribuir com a sociedade. Mas aqui, vindo para a nutrição, eu sei que você não vai dar receita nenhuma, mas para quem está nos ouvindo, existe um conceito muito difundido na área da nutrição, que é o cuidado dos 3 cérebros, né? O que seriam esses 3 cérebros para a gente entender como cada um funciona no nosso organismo e como um está intrinsecamente ligado ao outro, para que a gente possa realmente prestar atenção nisso? Exatamente, Cíntia. Então, até quando você falou vindo agora para a nutrição, mas esse olhar é integrativo. Não é só da nutrição, da faculdade de nutrição, né? Por quê? Porque tanto esses 3 cérebros seriam o cérebro, propriamente, né? O coração e o intestino, né? O sistema metabólico. Então, porque o ser humano, ele tem 3 dimensões, né? Tanto corpo, alma e espírito, e fisicamente cérebro, coração e intestino. Então, todos esses órgãos que a gente citou aqui como cérebros, eles contêm neurônios. Então, há um eixo de ligação entre eles que se comunica o tempo todo, né? Porque no cérebro, quando eu estudei anatomia lá na psicologia, só o cérebro tinha neurônios. Era só no cérebro que aconteciam sinapses ou eram produzidos neurotransmissores para ir na sinapse, né, do cérebro. Mas hoje sabemos que o coração também tem sinapse,
também tem produção de neurotransmissor para startar as sinapses cerebrais e dar comandos ao corpo, como o nosso intestino também tem. A parte maior de produção de dopamina, que é o hormônio do bem-estar, ele é produzido no intestino. Então, se você não tem essa coerência desses órgãos, tanto a nível metabólico, fisiológico, como a nível de comportamento. Por que comportamento? Porque você pensar, sentir que é com o coração, nós sentimos com o coração e não com o cérebro. O cérebro é algo morto, eu diria. Ele segue, ele dá comandos a partir de um start do corpo, através desse eixo que se coloca ali, que é o nosso corpo, que é perfeito, né? Então, ele vê, o coração sente. Um exemplo bem prático para a gente sentir, entender isso aqui. Você levou um susto, bateu o carro, qualquer susto. O que acontece? A primeira coisa, teu coração parece que vai sair pela boca. Por quê? Porque o sentimento de medo e de pavor, e de machucar e de morrer, o sentimento, a emoção é no nosso coração. Então, esse coração que tem quantos milhões, essa parte técnica eu não lembro aqui, 50 milhões, eu acho, de neurônios, ele já imediatamente manda para o cérebro, olha, tem coisa errada acontecendo aí, eu levei um susto e secreta aí adrenalina, porque eu preciso comer. Ativa meu modo reação. Sobrevivência, vou sair correndo. Então, é o cérebro que dá o comando, mas a partir de um sentimento. Né? E, ao mesmo tempo, o intestino, tem pessoa que fica nervosa, vai no banheiro, não consegue fazer outra coisa, porque fica com dor de barriga. Então, é uma coisa que a nossa alma, digamos, aquele gosto, não gosto, aquele simpatia, antipatia, está na nossa barriga. Propriamente bem escancarado o termo, assim, está aqui no intestino, está no nosso metabólico motor. Porque você pensa, sente e age. O nosso intestino, o nosso metabólico faz a ação através dos membros, ou da perna ou do braço. Você corre, e bate, e soca e tudo mais. Então, tem que haver uma coerência. Se você pensar uma coisa, até nos teus projetos de vida, você pensa, vou fazer, digamos, uma faculdade. Alguém que está pensando agora, depois do que eu falei, né? Vou fazer uma faculdade. Ai, mas eu tenho tanto... Daí sente, né? Sente aquele medo, eu vou conviver com jovens, que é uma coisa maravilhosa, que foi uma coisa que me deu um up, assim, apesar de eu, na época, ter um filho bem jovem em casa. Mas essa convivência diária com jovem da faculdade, porque eu era a pessoa fora do contexto ali, né? Total. Maravilhoso. Então, hoje a pessoa que pensa, mas eu vou enfrentar esses adolescentes, essas pessoas, eu não vou. Daí ela está sentindo algo diferente daquilo que o pensamento está dizendo para ela fazer, para ela planejar para fazer. Então, já não existe uma coerência aí, né? E daí o que acontece? Ela paralisa, ela não age, ela não vem para o metabólico e não vai para a ação. Vai, anda, passa, vai lá, faz tua matrícula, faz tua inscrição e vai fazer. Então, essa coerência, por isso que são 3 cérebros, que eles pensam separadamente, porque ele pode estancar e não fazer nada, né? Como ele pode agir. E esse eixo que liga os 3 é o nervo vago, que é muito negligenciado, nem é estudado, muito pouco na nutrição. E eu me aprofundei muito agora, através do Dr. Salgado, que hoje ele é um fisioterapeuta e nutricionista, que hoje está nos Estados Unidos despontando, assim, ele vem para o Brasil de vez em quando fazer os cursos. E eu comprei o curso dele online, né? E ele estuda muito isso, porque lá nos Estados Unidos isso está muito na frente. Então, o nervo vago é um nervo que ele está nesses 3 cérebros, nesses 3 parâmetros de metabolismo humano, que é a ação do nosso sistema nervoso autônomo. O que é esse sistema nervoso autônomo? É algo que você não faz pensando, ele age autonomicamente, né? Então, tudo que você vive na sua vida, desde a sua concepção até agora, os dias de hoje, ele fica registrado neste eixo, nesse nervo vago. Então, tem algumas técnicas que se fazem, algumas abordagens que são feitas pela fotobiomodulação, que são aparelhos que emitem luz diretamente em alguns pontos do nervo vago ou em órgãos separados,
que desbloqueiam, muitas vezes, algumas memórias, porque esse nervo vago é lá do nosso sistema nervoso que carrega todas essas informações, desde da sua concepção, do tempo da gestação, do que sua mãe passou, do que ela enfrentou, isso tem memória, fica gravado no nosso corpo. Então, isso é a riqueza da medicina, da nutrição integrativa, que você vê o indivíduo não como uma tabela calórica, não como uma tabela, um MC, que ele tem tanto de massa, tanto de músculo, tanto de gordura, tanto de água, e daí é essa dieta que eu vou passar para ele. Né? Então, tanto que as minhas consultas, elas são bem demoradas, diferente né, dos nutricionistas hoje têm essa pressa de resultado rápido, o ser humano é assim, né? Então, eu digo assim que nós, nutricionistas, se a gente não estiver atentos, nós já estamos sendo substituídos por sistemas, por programas. Então, você vai num nutricionista, ele te põe numa balança ali, o próprio computador faz todo o cálculo e ele te entrega um papel dizendo, olha, isso aqui que você tem que comer, quantas gramas, que horário e tudo mais. Então, isso é uma nutrição de massa. Muitas vezes funciona, mas porque é o objetivo naquele momento da pessoa, né? Adquirir massa magra, músculo, enfim, tem muitas abordagens, não recrimino, está corretíssimo isso, né? Mas são abordagens diferentes. Por quê? Isso a médio e longo prazo não funciona, porque não existe a participação ativa do indivíduo que está na sua frente, da história, dessa linha do tempo da pessoa que você tem que conversar com ela. Né? Saber por que, talvez, a obesidade. Por que a obesidade? Como era criança? Como você comia? Você lembra alguma coisa que você gostava, não podia comer, ou você comia escondido, ou você... Tem muita coisa, sabe, para se conversar. Então, um exemplo que eu posso dar aqui, bem rápido, para fechar esse assunto, não alongar muito, eu atendi uma senhora, ela estava acima do peso, já uma idosa, inclusive, e ela veio para mim para perder peso, que ela não conseguia emagrecer. E óbvio que na consulta eu faço várias perguntas e consigo essa conexão com o paciente, né? Uhum. Essa abertura. Resumindo, ela comia sem sentir, de pé, rápido. Ela disse assim, eu sei que eu tenho que comer menos, eu sei que eu tenho que parar de beber bebida alcoólica, mas eu tenho um ritual, toda tarde o meu filho chega, nós vamos para a varanda e a gente toma um drink. Eu tomo uísque, eu tomo isso, eu tomo aquilo, é um momento que eu consigo relaxar. Então, como é que eu vou sair disso? Como é que eu vou... Então, conversando, qual era o problema? Ela perdeu uma filha. Depois dessa... Quando foi isso, dona fulana? Foi 3, 4 anos atrás. E a senhora não consegue lembrar ou linkar esse seu, né, seu ganho de peso ou essa sua fuga para a bebida alcoólica? Foi depois da perda da minha filha. Quer dizer, então, mas daí com estratégias, lógico, ela já estava fazendo, né, terapia, psicóloga e tudo mais, mas precisava de algumas dicas da nutrição mesmo. Sim. E de como ela olhar e como ela ter prazer em tomar um drink feito por ela, não alcoólico. O ritual é o mesmo, mas ela, né, e diminuir aos poucos, enfim. Então, você olha o indivíduo como na sua biografia, na sua linha do tempo, né? E isso me ajuda muito o conhecimento da filosofia, da própria física quântica, e que o Dr. Salgado foca muito, né, nessa medicina integrativa e nutrição integrativa. Então, essa abordagem que faz a diferença, né? Que a nutrição aborda e pode ajudar e muito quando você coloca a comida de verdade no centro, mas o indivíduo junto com isso, né? O indivíduo fazendo parte desse momento. Né? É interessante. Comer só para matar fome, ou que é rápido, porque eu não tenho tempo, porque eu não gosto de cozinhar e tudo mais. Então, são pequenos atos, pequenas mudanças inteligentes, que eu digo, e você tem que perceber, mas isso tem que ter orientação, né?
E conhecimento. Então, a chave é sempre o conhecimento, né, Cintia? Exatamente. Essa questão do conhecimento é importante porque outras entrevistas que a gente teve aqui, esse assunto sempre acaba convergindo. Quanto menor o conhecimento, né? Quanto menor a disponibilidade da informação, pior a qualidade de vida em todos os aspectos, seja na saúde, financeiro, enfim. Então, como é que hoje, vivendo num país que nós vivemos, onde a informação ela é muito direcionada e ela não é, em muitas vezes, na própria rede pública de saúde, entregue ou disponibilizada para as pessoas com essa verdade, né? Com essa informação importante. Eu vou dar um exemplo. Nós temos já editado há muitos anos, né, o guia da alimentação para a pessoa idosa no Ministério da Saúde. Acho até que ele foi atualizado já há muito tempo, deve estar defasado, principalmente por causa dessa nova pirâmide alimentar que finalmente, né, acordaram, e tem que ser os Estados Unidos a vir à frente e dizer, olha, essa pirâmide está toda errada e aquilo que você já falava há muitos anos sobre a base alimentar. E tudo isso passa pela informação de uma indústria alimentícia que não quer proporcionar uma boa alimentação, que usa de químicos para tudo, né? Uma alimentação que não nos alimenta, que nos adoece, o que liga à indústria farmacêutica, que sem vender remédio não tem lucro, né? Então, nós vivemos, na verdade, a indústria do adoecimento e não da saúde. Como é que a gente pode fazer onde o nosso braço alcança? O que você acha que deveria ser feito para que essa boa informação, a verdadeira informação, porque às vezes as coisas são simples, né, mas não são acessíveis, poderiam acontecer? De que maneira? Como a gente pode ajudar, pensando aqui em políticas públicas, na comunidade onde nós estamos inseridos? Como a gente leva essa boa informação? Então, esse é um assunto que eu me coloco sempre à disposição e eu tenho essa vontade e esse projeto, né? Já fiz algumas abordagens assim, como eu falei anteriormente, mas eu tenho um projeto que está aguardando patrocínio, ou que algum prefeito me chame, ou alguém queira, né? Estava tudo engatilhado, mas daí política você sabe como é, né, Cíntia? Então, às vezes, a gente tem que... Porque isso independe de política, independe de quem esteja no poder, né? Mas tem que ser colocado em prática, né? Então, a educação em saúde, eu chamo até de escolas de saúde nas prefeituras, deveriam existir. É uma política pública que diminui, já existem estudos que comprovam isso, que quando a pessoa tem o conhecimento e há essa abordagem no município, mais de perto, com famílias, com grupos, o gasto com saúde diminui e as pessoas ficam menos adoecidas, né? Então, esse projeto é um projeto como? É para trabalhar com a família, com a mulher, com o homem, que quiser participar também, pode ser nas escolas, ocupar aquele espaço escolar que geralmente tem uma cozinha, e é na cozinha que se passa todo o conhecimento. Então, de dicas do dia a dia. Então, as pessoas continuam cozinhando de forma errada, não precisa gastar dinheiro, não precisa comprar aquele filtro caríssimo de água, Kangen, que é o japonês, que custa não sei quantos mil. Não precisa, basta você usar um filtro de barro. Você pode tornar o seu feijão um pouquinho mais digerível, que não faça flatulência, que não faça mal. De que forma? Colocando assim, fazendo assim, um remolho, as oleaginosas, os alimentos fermentados, que eu sou especialista em fermentação, já dei cursos, né? E faço cursos, tenho um e-book no meu Instagram, disponível para quem quiser, como fazer os seus alimentos fermentados em casa. Então, como cozinhar, de que forma guardar, armazenar, o que pode estragar, o que não pode estragar, o que comer, que horas, porque a comida e a alimentação, ela tem que ser assim, quanto você come,
né? O que você come, qual é o alimento que você está comendo nesse momento? Quanto você está comendo desse alimento? Quando você está comendo? Porque o horário que você come esse alimento pode ser saudável, mas o horário que você está fazendo a sua alimentação com aquele alimento específico não é saudável. E como você está comendo? A forma de preparo, forma de armazenamento e a forma do entorno que você está fazendo a sua refeição. E uma coisa muito importante, falando aqui de pessoa idosa, de pessoas que moram sozinhas, não necessariamente já idoso, porque eu sou uma idosa que não me considero idosa, né? E moro sozinha, né? Aham. Então, quanto que essas pessoas dão importância para o momento da alimentação, para o momento da refeição, né? O que as pessoas fazem? De preguiça de cozinhar para ela, só para ela acaba pedindo um fast food, pedindo um negocinho ali, fazendo, indo na geladeira, pegando, vendo um sanduíche, pedindo, sabe, coisas que não são saudáveis. Por quê? Porque ela não aprendeu que o momento da refeição é sagrado. E você pode fazer esse mimo para você, é um autocuidado que as pessoas têm que ter. A mãe, mesmo de família que tem seus filhos em casa, muitas vezes ela cozinha, nossa, faz a comida com raiva, que isso aqui, que não aguento mais. Não, aquele momento, tudo isso gira, faz com que esse ambiente da refeição fique errado, fique pesado, fique não saudável, e isso impacta diretamente. Então, indo para as políticas públicas de novo, a gente pode direcionar essas mães, esses pais, essas famílias, com dicas do dia a dia, como tornar uma casa mais saudável. Não é quando se fala em saúde, a alimentação é a base, obviamente, e a saúde é a base de toda a nossa vida, né? Nenhum projeto na sua vida vai para frente se você não tiver saúde. Então, o primeiro projeto, a prioridade da sua vida tem que ser a saúde, e as pessoas deixam lá para último. Quando você fica doente, você diz, ai, meu Deus, por que eu não cuidei? Ai, por que eu fumei? Ai, por que eu bebi? Ai, por que eu não fui para uma academia? Não, o primeiro projeto importante da sua vida tem que ser a sua saúde, né? Então, você tem que priorizar coisas que são simples. Diz, mas é complexo. O processo da saúde, para você ser saudável como um todo, que é um bem-estar biopsicossocial, você ter saúde, né? Não é só ausência de doença, né? Mas são ações simples do dia a dia que formam um todo que se diz complexo, né? É interessante. Agora, se colocar escolas de saúde nos municípios, tudo isso a gente tem condições de trabalhar e de direcionar, e de muitas vezes, o tempo da minha mãe, por exemplo, o que aconteceu? Só retrocedendo para saber como é que a gente está nesse momento hoje. A minha mãe, como todas as mães de pessoas da minha idade, vieram num momento lá que era tudo artesanal, que era tudo cozido, que era tudo, não tinha facilidade nenhuma, não tinha nem geladeira, não tinha não sei o quê. Vieram e sobreviveram. Só que no momento delas ainda, quando elas já estavam com os filhos em casa, adolescentes e moços, veio a facilidade da indústria. A minha mãe foi uma. Meu Deus, a margarina foi um achado na época dela. Por quê? Porque não precisava de geladeira, porque nem mosca senta, né, na margarina. Não precisava de geladeira, era mais barato que a manteiga na época, e continua sendo até hoje. E matava a fome de todo mundo podia comer aquele pãozinho passado com margarina. E eu era fã da margarina quando eu era criança. Então, por quê? A minha mãe, óbvio que depois ela viu que isso não era saudável, mas a indústria veio para tomar conta, para dizer para as pessoas, olha, está aqui uma facilidade para você, só que você vai ficar doente, né? Então, a gente tem que estar atento às coisas que vêm fácil, mas que também tem uma consequência, né? Então, você facilitar a tua vida na cozinha, pedir comida congelada, ou ir no supermercado, comprar aquelas comidas que estão congeladas, lá, aquilo ali não é comida, aquilo é produto alimentício. Então, voltando lá no guia alimentar, o nosso guia alimentar, ele foi idealizado em 2006 e repaginado em 2014, já com esse olhar de hoje, da pirâmide de hoje. Qual era o olhar e o guia alimentar para a população brasileira, feito aqui no Brasil, por nutricionistas do Brasil.
obviamente usando os parâmetros e a pirâmide da época americana, que também continua sendo, né, a base lá, porque as pessoas hoje dizem, mas é a pirâmide americana que mudou, a nossa não, mas a nossa é baseada na pirâmide americana, e também será modificada, né? Então, o guia foi idealizado e modificado, já constando nesse guia que alimentos processados, dando a diferença de alimentos in natura, priorizando a ingestão de in natura, dizendo o que é industrializado, o que é semi-industrializado e o que é ultraprocessado, para as pessoas distinguirem e saberem fazer as suas compras no supermercado, e não encher o carrinho de pacotinho, né? Uhum. Então, isso já vinha, eu como nutricionista e todos nós nos colocamos assim, sempre foi essa prioridade da nutrição. Só que a indústria veio massivamente mais barato, mais acessível, a mãe está trabalhando fora, enche o filho de salgadinho, de pacotinho, porque é super barato essas porcarias, e refrigerante para a criança ficar em casa, né? Só que nós já vínhamos dando essa abordagem como comida de verdade e priorizando o alimento in natura, que é a comida de verdade, é aquela que você cozinha, que você corta, que você descasca, né, que não vem em pacotinho. Então, só que o que modificou agora dos parâmetros de cálculos de dieta, cálculos de massa muscular, de massa de IMC e tudo mais para você priorizar, é aumentar a ingesta de proteína e diminuir a ingesta de carboidrato. E a nutrição, quem estuda fisiologia, já vinha praticando isso. Eu já praticava isso, né? Só que como parâmetro, a base era pão, era carboidrato, então agora ela foi invertida, que é o mais saudável. É o Esse descasque guia mais e desembale menos, né? Isso, exatamente. Esse guia para a população brasileira está disponível no site do Ministério da Saúde. É só clicar lá e daí teve uma edição de 2021, que foi a última que foi revisada, e colocaram o guia para amamentação, né, aleitamento materno, tanto para a mãe quanto para o resultado no bebê do aleitamento materno, e do idoso, alimentação do idoso. É um guia super completo, tem algumas coisinhas assim, que uma questão, né, de não concordar, mas muito pouco, sabe? Então, ele é algo que está disponível, as pessoas podem, olha, até como fazer alimento, como conservar, tudo isso está lá, mas não é divulgado, as prefeituras não conhecem, né? E assim, a prefeitura conheceu, o prefeito conheceu, o secretário de saúde conhecer, não basta, tem que divulgar para a população, porque hoje, o que eu vejo assim, as pessoas que mais precisam não têm condições de pagar uma consulta. Mesmo a minha consulta, que não é das mais caras, mas não tem condições de pagar uma consulta. Então, como é que essas pessoas... E as que mais têm necessidade, né? Então, seriam, através de políticas públicas, de se colocar esse conhecimento em forma de... Como tem a academia do idoso para ginástica é coisa antiga, né? Mas para preparação física do idoso, né, para condicionamento físico, se coloca uma escola de saúde para a família, para quem quiser participar. Tem uma oficina de alimentos fermentados. Vai lá, eu preparo o alimento, a pessoa vai para casa com um potinho, com algo fermentado que ela fez, preparar sabe, tudo isso, como ferver, como armazenar, como cortar, quais são os alimentos que seriam mais indicados, em que fase da vida, que tudo tem um ritmo também, tem algumas fases que precisa mais de um alimento, outra de outro. Então, tudo isso seria nessa que eu chamo de escola de saúde, né? Que um dia eu ainda vou conseguir implantar em alguma prefeitura, mas assim, como política pública do município, de qualquer município que eu chamar, eu vou. Sim, e é isso, né? As políticas públicas funcionam onde estão as pessoas. Então, não adianta, de repente, a gente ter uma determinação federal quando as pessoas moram nas cidades, né? Isso. Então, o prefeito, a Secretaria de Saúde, os próprios CRAS, CREAS, né? Que são equipamentos públicos que fazem atendimento a essa população, deveriam se preparar para esse tipo de aula, para esse tipo de instrução,
para que exatamente a população tenha como remédio a alimentação, né? Porque é muito mais barato para o município prevenir do que remediar, né? A pessoa, quando não adoece, não está lá utilizando a vaga de hospital, um remédio, etc. Então, assim, é um pouquinho de inteligência. Vamos usar a inteligência a favor da saúde da população. Não só para que a população não adoeça, mas também para que a população tenha essa qualidade de vida quando a gente agora volta o olhar para a pessoa idosa, que ganhou aí nos últimos anos, 20 anos a mais, na expectativa de vida, sem qualidade, que aí não adianta. Já falamos aqui também no programa várias vezes, se eu ganhar 20 anos, mas desses 20 passar 15 acamado, eu não ganhei nada, né? Não vale. Não vale. Então, é muito importante a gente estar aqui para chamar atenção para isso, para a realidade, né? Coisas que às vezes são simples, não são custosas, mas que têm um resultado extraordinário, extraordinário, né? A gente tem ouvido muito falar na internet, né, nos canais especializados, e a gente não ouvia antigamente esse termo de inflamação. Tudo que as doenças vêm de um corpo inflamado. Nós estamos inflamados, o açúcar inflama, o trigo inflama, não sei o que inflama. Como assim? Eu queria que você desmistificasse um pouco, porque até para mim isso é um pouco confuso, porque quando a gente pensa em inflamação, eu penso numa ferida inflamada. Então, quando você fala de um organismo inflamado e isso te leva a uma série de doenças, do que a gente está falando exatamente? Quando você fala da feridinha, isso é inflamação aguda, que é um corte, qualquer coisa que surge ali, o corpo, né, as células vêm ali, regenera, faz uma casca, fica ali, desinflama até que essa casca seca e cai e sarou. Essa inflamação que se diz é uma inflamação crônica, que não tem dor, que é invisível, mas é perceptível, né? Através de um cansaço, de uma névoa mental, de um ganho de peso, de uma dificuldade de perder peso, que dá mais aí entra o metabolismo também, que ele fica um pouco desacelerado, ele já retém mais energia. E tudo isso vem do alimento, né? Então, por que essa pirâmide que veio agora, ela é melhor? No sentido de diminuir a ingestão de carboidrato, principalmente aquele carboidrato refinado e vindo dos produtos alimentícios, né? Por quê? O produto alimentício é cheio de corante, conservante, emulsificante, tudo que não é natural do corpo. O que o nosso corpo faz quando algo entra, né, através da nossa alimentação, pela boca, vai para o intestino, para o estômago, o intestino? O que ele faz? Ele não sabe o que fazer. Aquilo não é natural. Como defesa, o que ele faz? Isso aqui eu não sei o que fazer. Não consigo utilizar isso aqui como tijolinho para minha construção, que todos os dias nós estamos construindo o nosso corpo. Não nasceu com esse corpo. Esse corpo já é sei lá, quando milésimo, porque ele se regenera a cada 6 meses, nós temos um corpo novo. Uma conformidade mais ou menos parecida, mas não é o mesmo. Porque ele é construído tijolinho a tijolinho, cimentinho a cimentinho, e aí vem proteína, carboidrato e gordura, né? Ele é construído com o que você come. Então, as proteínas são as estruturas do corpo, os tijolos, digamos, né? A energia são aquele start que faz com que esse tijolinho se movimente, mas não quebre, e ele possa andar, possa pensar, possa dormir, possa respirar. Agora, se tem algo, e a gordura faz todos os hormônios do nosso corpo, depende de gordura, gordura saudável. E que a maior fonte de gordura saudável são as gorduras do reino animal. Tem vegetal também, o azeite de oliva é um exemplo, as castanhas são outros exemplos de gorduras boas, o abacate é uma fruta que tem muita gordura boa. Então, a gente tem que conhecer, conhecimento, você tem que conhecer quais são os alimentos. E quando você ingere algo que não é natural, então eu digo, se fosse resumir numa frase a nutrição,
o que eu diria? Eu diria, seja natural. E coma só o que é natural, se fosse possível, né? Mas procurarmos, quanto mais próximo do natural, tudo que você faz, tudo, não só o que vai na boca, mas o que está no nosso ambiente, de limpeza de casa, de desodorante que você usa, de perfume que você borrifa na tua pele direto. A pele é o maior órgão que nós temos no corpo, não é uma coisa fechada, não é uma coisa como uma parede intacta, que não entra nada e não sai nada. Ela entra e sai tudo ao mesmo tempo. Então, ela absorve tudo que é químico. Então, são dicas assim, que você pode minimizar. Não tem como você se colocar numa redoma e não colocar a mão em nada mais que não é natural. Não, isso não é possível mais nos nossos dias. Mas se aproximar, quanto mais você conseguir desse natural, da alimentação principalmente. Então, por exemplo, excesso de carboidrato. O que ele faz no nosso organismo? É como se fosse digamos assim, um caminhão que vai carregar areia. Então, tem um homem com um carrinho de areia, que está enchendo o carrinho de areia e vai carregar o caminhão. Esse é o açúcar que está entrando dentro da célula, que é o teu corpo, o teu caminhão ali. Ele vai. Todo dia você está comendo aquele açúcar no teu café. Você está comendo aquele pão com açúcar, que é um pão de fermentação de padaria. Você está comendo aquele bolo que não sei o quê, aquele refrigerante que é cheio de não sei o quê. Vai enchendo esse caminhão e vai transbordar. O nosso corpo também, ele não necessita de tanto carboidrato assim. E daí não tem mais como ele ficar dentro da célula, porque a necessidade da energia, do ATP, que é construído dentro da célula, é dentro da célula que tem que ficar, no sangue, e não fora dela. Mas a carga é tão grande que ele está... E daí o nosso corpo, não tem como eliminar tanto assim em período curto, ele vai inflamar. Então, a obesidade é um processo inflamatório. Por quê? Porque o corpo faz célula de gordura, adipócito. Essa molécula aqui esse negócio lá químico que você comeu, eu não tenho o que fazer, não consegui excretar, meu rim não deu conta, o meu fígado está gorduroso já, porque está cheio com excesso de coisas que eu tenho que tirar, não estou dando conta, eu vou fazer encapsular mesmo, uma coisinha lá dentro e é uma inflamação. Então, essa inflamação crônica que se estabelece a médio e longo prazo. Então, quando as pessoas vêm para mim e dizem assim, eu quero emagrecer, mas eu preciso emagrecer tanto até tal dia, ou então um mês, 2 meses. Qual é o teu peso que você quer chegar? Independente do cálculo que a máquina faça lá, qual é o teu peso ideal, enfim. Mas quanto que você quer chegar? Porque a pessoa tem, quando eu tinha 50 quilos era ótimo, então eu quero chegar com 50 quilos, mas você está com 62, então você quer perder 62 quilos, 12 quilos. Mas quanto tempo você engordou esses 12 quilos? Eu tinha 50 quilos quando eu tinha 20 anos. Eu tinha 30, então são 10 anos de erros, né, de coisas que foram acumulando. Então você não consegue, né, eliminar tão rápido assim. Então, o hábito, aquilo que você faz diariamente, é que cria e fabrica o teu corpo. E a tua saúde ou a tua doença. Então, não é da noite para o dia que se coloca um hábito novo. Né? Quando eu digo para as pessoas, tira o açúcar do café. Meu Deus, café amargo eu não vou. Não consigo, não quero. Como é que eu vou ficar? Não. Quantas colheres de açúcar você coloca na sua xícara? 3, 4. Meu Deus, tá, 3, 4. Então, você vai começar 4, você coloca 3. Você fica 3 semanas, 2 semanas com 3. Você já diminuiu uma. Na terceira, quarta semana, você fica com 2. Na outra, e assim, só que vai demorar uns 2 meses para você chegar na 1 colher ou meia colher, ou sem açúcar nenhum. E quando você sentir o gosto do café, que é uma bebida aromática para ser, né, saboreada sem o açúcar, você entende que é isso mesmo que tem que ser, que é o natural. Né? Então, e daí a indústria veio fazer o açúcar super refinado, que vai soda, que tudo mais. Então, tudo isso são substâncias, além da comida, tem substâncias que a gente diz disruptores endócrinos. São essas substâncias que são químicas que o nosso corpo não reconhece e que alguma coisa ele vai fazer com aquilo. E o que é o mais fácil para ele fazer? Criar uma capa de gordura e fazer
o adipócito, que é a célula gordurosa. Então, é essa inflamação crônica que se estabelece, e é bem a médio e longo prazo, eu diria longo prazo, para que isso, né, se... E outra, o processo também, uma coisa bem interessante de falar aqui, o processo digestivo, da digestão em si, quando você se alimenta, é um processo que gasta bastante energia e que existe uma necessidade muito grande da presença do eu, daquela pessoa ali que está comendo, para que esse alimento seja transformado em uma massa que vai ser transformado na Fátima, por exemplo. Eu não sou arroz que eu comi, eu não sou feijão, eu sou, entendeu? Eu consegui transformar aquilo, então esse processo de transformação da digestão para chegar na célula como Fátima, depende da presença, da tua resiliência, da tua consciência na hora da alimentação, de você saber escolher aquilo que você está comendo. Por quê? Porque você não vai conseguir digerir aquilo. E às vezes é um alimento muito saudável, mas você está distante, você está comendo em pé, você está com pressa, então você não está presente ali. Esse alimento não vai cair bem, não vai fazer uma boa digestão. Então o processo digestivo já é um processo inflamatório. Por si só. A gente inflama o tempo inteiro. Então, assim, como não fabricar radicais livres? Só se você morrer, você não fabrica mais. E quando você vai na bioquímica, na bioquímica ali da produção de energia, é um processo inflamatório que se dá. Quanto mais você respira, mais você inflama. Quanto menos... Então, é um processo natural. Então, nós não podemos sobrecarregar esse processo que já é natural. Por quê? Porque existe o equilíbrio do comer e não comer, do tempo de ficar com, né, horas, janela de jejum ou janela de alimentação. Então, é muito importante você entender isso, e eu falo muito que as pessoas têm que fazer pelo menos 12 horas de jejum fisiológico, que é o tempo que o teu corpo leva para desinflamar ou para processar tudo aquilo e fazer a regeneração no teu corpo. As pessoas não, as pessoas vão lá na geladeira antes e tomam, sei lá, qualquer coisa, comem um sanduichinho, ou comem uma bolachinha, ou comem até uma fruta, não importa o que você come. Mas 12 horas tem que ficar em jejum, pelo menos fisiológico. E as pessoas não fazem isso. Daí, se você estender esse fisiológico de 12 para 14 ou 16 horas, perfeito, o teu corpo se regenera todo dia. Mas a gente tem que ficar comendo toda hora. Tem que ficar, sabe? Então, esse negócio de alimentação de 3 em 3 horas não funciona? Depende. Tudo na nutrição e na medicina depende, Cíntia. Não existe. Ela não é uma matemática. Certo. É algo muito... Por isso que eu digo, algo complexo que não pode ser tratado como sim fácil, ou não, né? Como fácil. É simples, são etapas, muitas etapas simples, que fazem o todo, mas não são... O todo não é fácil. É bem complexo, eu diria. Mas é possível, né? Então, se você adquirir esse hábito de autocuidado, outra coisa muito, muito, muito importante nessa escola de saúde que eu ensino é leitura de rótulo. Então, você vai comprar pacotinho, tudo bem, compra um pacotinho lá de vez em quando, um pão, mas leia rótulo, saiba ler rótulo, porque o que tem ali no rótulo, se tiver mais coisa que não é comida, não compre, né? Ou então coisas, leite integral, em pó, leite... Você vai ler lá, não é só leite, não é só o leite. Tem soja. Tem mais soda cáustica do que leite. Isso, então são coisas que são simples, mas a pessoa tem que conhecer e tem que ter uma predisposição, Isso faz parte do self individual, eu já chamo isso, sabe? Porque ou você tem ou você vai ter na marra, na doença, né? Uhum. Porque você, depende de você, não é nutricionista, não vai ser o médico, não vai ser a tua cunhada, não vai ser o teu irmão, não vai ter a tua mãe, não, é você, né? Então, a nossa vida é assim, feita daquele hábito diário, e o resultado da nossa saúde é aquilo que você faz repetidamente, não aquilo que você faz final de semana, não com exagero, mas eu até digo quando eu passo
algumas recomendações para as pessoas do que comer, como fazer. Digo assim, olha, vamos na regra de 80-20, né? 80% que seja saudável, 20% vai lá no teu mês, lá, vai numa festinha, come um pedaço de bolo, mais um pedaço de bolo. Precisa, né? 3, 4, sabe? Um vinho lá, uma pizza no final de semana, mas não é todo final de semana, não é 2, 3 vezes por semana, entendeu? Então, essa regra de 80-20 funciona, porque também, socialmente, a gente tem que viver, né? Exatamente. Ter um pouco de prazer também, né? Também. Isso, eu acho que depende de conhecimento e desse self individual, porque a saúde, ela está assim, ela depende da vitalidade do que você come, do que você faz, e dessa resiliência que eu chamo de self individual. A resiliência é aquilo que você tem para aprender, para reaprender. Nós, idosos, temos que reaprender. A gente nega muita coisa. Eu já sei, porque no meu tempo, porque não era assim, porque podia, porque não podia, porque... A gente tem essa mania. E nós precisamos abrir mais, estar aberto para reaprender coisas, né? Uhum. Então, ouvir e sempre aprender, sempre estar ligado e ouvir o nosso corpo também, porque você sabe quando uma comida não é legal ou algo que você fez não está bem, né? Não desceu bem, não. Então, você tem que prestar atenção nos sinais que o corpo dá, né? Nesse sentido, o que a gente constata é que as mulheres são mais ligadas, né? Historicamente, as mulheres saiu um carocinho, ela já, ligou sinal amarelo, vai para o médico, faz exame, trata, etc. Isso com o homem é mais difícil, né? Os homens... Isso é mulher vive mais. Hã? Por isso que a mulher vive mais. Exatamente. Os homens escondem, eles são mais turrões, eles acham que soluções que são dadas não é para mim, isso não serve, eu não vou ficar doente. E quando descobre a doença, não tem tempo de mais nada, normalmente. E aí, pensando nisso, né, e aqui para esse público nosso, que é o 60 a mais especificamente. Às vezes a pessoa passa num nutricionista de um posto do bairro, né? E aí é aquela receita pronta que você disse lá no começo. Vai imprimir um papel com café da manhã, almoço, lanchinho e a janta. Muitas vezes essa pessoa que vive de um salário mínimo e ainda cria um filho ou cria um neto e paga as contas, ele não tem condições de ir na feira, comprar uma verdura mais fresquinha, comprar uma fruta do dia. Qual é a possibilidade dessa pessoa ter o mínimo de qualidade de vida com acesso dentro de uma cesta básica tradicional brasileira? Então, bom, falando de cesta básica, não é parâmetro na nossa cesta básica, porque tem lá um saco. Não vem nem um alface, né? Nada. Não. E vem óleo vegetal, que é totalmente, né, dispensável na nossa dieta, seria, né? Mas a gente sabe, então aqui nós não podemos falar aqui agora de extrema pobreza, né? De miserabilidade. Daí essa pessoa está fora, né? Do esquema de qualquer outra, seria um caso, né, do Estado. Mas a pessoa que é realmente, como você falou, tem filhos, tem, né, uma família para sustentar, tem que ficar fora o dia inteiro, tem que... Né? Então, eu voltaria naquela tecla. Claro que é difícil, é muito difícil, mas quanto mais você se aproximar daquilo que é natural, acostumar seus filhos a comer comida, nem seja o arroz e feijão, que não é tão saudável assim como se diz, mas porque os dois têm carboidrato, mas mata a fome. Mas, falando agora, né, dessa inversão, porque carne, como é que eu vou comer carne? Como é que uma pessoa, né, como você diz, assim, que não tem condições, vai comer uma carne? Mas existem N proteínas animais que são acessíveis. Passando pelo pé de galinha, pela moela, pelo fígado, pelo coração de boi, que é super barato. Fazer aquela sopa que a minha mãe fazia na época, que era um caldo com osso, com tutano, com tudo, e cheio de verdura barata. Uma abóbora que é super saudável, nossa, você compra com R$2, né? Então, realmente a pessoa saber
e conhecer o que ela pode fazer. É possível? Sim, é possível. Né? Não estou falando aqui de comer picanha, de comer um filé mignon, de comer um bife mal passado, suculento. Óbvio que isso não é possível para uma família, né, que não tem condições, para uma mãe que tem 5 filhos em casa e depende do trabalho dela, que é o salário mínimo. Né? Mas ovos ainda, né? Podemos comer ovos, é uma proteína de altíssima qualidade. A própria sardinha em lata, e aí vale ressaltar que a sardinha em lata deve ser em óleo, e não em água, nem em molho, né? Porque o óleo protege do metal pesado que está ali na lata. Mas você tem que desprezar aquele óleo ali, né? Mas a sardinha é um excelente alimento. Tem proteína, tem rico em ômega 3, várias vitaminas, então são coisas que... Mas as pessoas não têm, não sabem, acham que eu tenho que comprar o bife, eu não tenho dinheiro para bife. A carne moída, você pode fazer pedir para o açougue moer um músculo, que é super barato, né? Ou comprar um músculo com osso mesmo, que já vem com tutano, que é super saudável, que um dos alimentos para regenerar o intestino é caldo de ossos. E você tem ele, receitas na internet hoje, eu falei disso há 3 anos atrás, e uma pessoa, até da família, me questionou, mas como o caldo de ossos é anti-inflamatório? Sim, é anti-inflamatório, mas ninguém falava nisso. Mas há 3 anos atrás eu fiz um post que está lá no meu Instagram falando do caldo de ossos. E hoje está todo mundo falando do caldo de ossos. Isso. Né? E que é, inclusive, indicado para a introdução alimentar da criança. O primeiro alimento, né, não necessariamente tem que ser fruta, não deve ser fruta, e sim o caldo de ossos. Né? Então, você olhando esse panorama da pessoa que não tem, eu fiz até uma listinha aqui do que pode ser remédio, né, Cíntia? Através do alimento. Os alimentos fermentados, nossa, se ela tiver um vidro com tampa, ela faz um alimento fermentado, um chucrute, que é o repolho com sal, só que ela tem que saber como fazer, como armazenar, quanto tempo, os cuidados básicos que ela tem que ter para fazer esse alimento. E é um probiótico que você compra, paga 40, 50 reais na farmácia. Mas não precisa você comprar a pílula contendo os micro-organismos, você faz em casa. O iogurte caseiro, você pode fazer no leite, né? Não leite de caixinha, é um probiótico, né? Contém as bactérias boas. Né? E o pré-biótico, as pessoas confundem muito, pré-bióticos são os alimentos para essas bactérias boas, né? Que elas têm que crescer, baseado em alimento também, né? Então, seriam as verduras que fermentam, seria o próprio repolho, seja in natura ou fermentado, a linhaça, a chia, que você tem que hidratar antes de consumir. Então, tudo isso são dicas que a gente pode dar nessas oficinas, né? Uhum. A própria cebola e o alho são pré-bióticos, alimentam as bactérias boas. Então, as pessoas que não usam cebola, não cozinham com cebola, estão perdendo essa oportunidade, né? E daí querem comprar a pílula mágica na farmácia. E não tem essa necessidade. A cenoura também é um das leguminosas, não, ela é uma raiz muito... ela tem muita fibra e o caroteno, que é um prebiótico, um alimento excelente para as bactérias. Então, você tem que... Realmente, a pessoa que não tem muitas condições, ela tem que fazer meio uma ginástica ali, mas do conhecimento. Tem que conhecer, tem que ir atrás de informação. Por isso que eu acho que se ela vai no posto, passa por uma nutricionista de posto, que é aquele atendimento bem massivo mesmo, se bem que eu trabalhei em posto de saúde, eu já fazia essa abordagem ali, mas são programas e realidades diferentes, né? Então, você pode trabalhar com as mulheres, com as pessoas do posto de saúde, a orientar de que forma fazer, o que não dá para sua criança, para não criar esse hábito de um adulto que mais tarde vai ser difícil. E porque o paladar, Cíntia, o paladar nosso é um dos primeiros, aliás, é o primeiro sentido que é estartado no ser humano. Né? Ele não é instintivo só porque ele usa a alma e a presença, né? Que o bebê também tem que estar presente para saber mamar. Mas ele já nasce sabendo que ele tem que mamar. E é o paladar. Uhum. Então, hoje, ainda existe, e ele é um sentido do ser humano que é
pouco explorado e pouco ligado com esse self individual, como eu falo. Por quê? Porque as pessoas, podem ver, as pessoas que têm um paladar muito restritivo, não como isso, não gosto daquilo, não faço isso, não sei o que, ela não desenvolveu emocionalmente ainda. Por quê? Porque as papilas gustativas estão também diretamente ligadas com o nosso self individual, com esse eixo que vai fazer, assim, quanto mais variedade, porque a nutrição também foca nisso, na variedade alimentar. Não ficar na seletividade, ficar sempre comendo aquele arroz, feijão, carne, arroz, feijão, carne. Não, você tem que variar para exatamente o teu corpo poder trabalhar, poder ter mais nutrientes variáveis. Por quê? Porque a gente precisa de vitaminas e minerais que em alguns alimentos tem, em outros não. Mais ou menos, então você tem que ter variabilidade de alimentos. Então, isso vem o paladar. Então, as mães acostumam a criança a comer sempre a mesma coisa, amassadinho, assim, o arroz, feijão. Tem que variar, desde criança, já para esse paladar, e a própria pessoa, o próprio self individual, está enfrentando aquele alimento novo, entendeu? Entendi. Então, quando a gente fala que a pessoa tem um paladar infantil, isso tem a ver com o todo dela, né? Exatamente, Não é exatamente. só o paladar que é Eu infantil. não lembrei para falar aqui, mas você me lembrou muito melhor. O paladar infantil reflete uma pessoa infantil, Exato. necessariamente. Por quê? Porque, assim, o sabor dos alimentos tem muito a ver com as emoções também, regulam as emoções. A pessoa que é doce, 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 doce é uma pessoa frágil, uma pessoa que não vai para a vida. Carente. O amargo, por exemplo, as pessoas que adoram o amargo são pessoas fortes, são pessoas que enfrentam as coisas. Adoram coisa amarga. Por quê? Porque ele é do fígado, daquela coisa de ação. O fígado é ação. Então, faz parte de todo esse bojo aí, né, dessa abordagem, e que as pessoas podem aprender, né, mas essa abordagem tem que ser vista como política pública. Exatamente, a gente volta nesse ponto de que a informação precisa estar disponível para que mesmo sem um recurso financeiro que a pessoa vá comprar uma picanha, ela saiba que o fígado é muito mais nutritivo do que um bife de patinho, que a moela de galinha é muito mais nutritiva do que uma picanha, que pode, né, a banha do porco mesmo é muito melhor do que o óleo de soja, né? E tem alguns mercadinhos regionais, locais, que vendem a banha ali em natura, né? Eu aqui mesmo compro um potinho de banha, que é uma banha bonita, uma banha que vem da roça mesmo, eu só uso essa banha. Nunca mais usei óleo depois que eu conheci essa banha. E são produtos mais baratos, né? São produtos mais baratos, estão acessíveis. Então, realmente a gente volta nas políticas públicas de informação. Também de evitar fast food, né? Assim, self-service. Claro que as pessoas que trabalham fora, né, também daí já complica, né? Mas quando você tem que comer fora de casa, por exemplo, eu oriento o seguinte: você vai em buffet, né? Daí você tem a capacidade de escolha, né? Porque ela já foi orientada o que é melhor, né, para ela. Então, priorize legumes e vegetais, saladas e proteínas, de preferência assadas e não fritas, né? Cozidas já tem um porém ali, porque os restaurantes, a gente sabe que qualquer estabelecimento comercial visa lucro, obviamente. Eu trabalhei em restaurante, na cozinha, então a gente sabe que usam óleo de soja, que é o mais barato. Então, comer fora é um complicador, sabe? Então, eu oriento até, se a pessoa conseguir fazer a sua marmitinha, não contra os restaurantes, que não me massacrem aqui. Os bons restaurantes, eu sei que estão atentos a esses pequenos detalhes que fazem grande diferença na vida dos seus clientes. Aí essa recomendação vai cair numa questão de o que você quer para sua vida, é uma questão de escolha e sair da zona de conforto, né? A gente tem preguiça, a gente chega em casa, aí vai tomar um banho, aí vai assistir, vai ficar lá no computador. Por que não chegar à noite, já separar, fazer sua comidinha do dia seguinte, etc. Por quê? Porque é preguiça, é escolha, né? Nesse sentido, é você cozinhar uma vez por semana. Então, eu tenho lista de compras e lista de cardápios.
para você fazer e você cozinha uma vez na semana. Tipo Aí você tem que assim, pegar aquele dia para você cozinhar. domingo Você à tarde eu vou fazer a comida da semana inteira. você vai no mercado, faz a compra, chega em casa, separa, faz, você já sabe os pratos que você vai fazer, não precisa congelar, que daí é para uma semana, 4 dias, 5 dias. Não precisa congelar, você deixa na geladeira, porque daí é só aquecer, né? Não em Uhum. micro-ondas, diga-se de passagem. Mas, então, são estratégias que você... É um hábito que você tem que criar. Ah, eu não quero comer fora, porque eu sei que... E faz uma diferença, Cíntia, na saúde e na composição corporal. Você perde peso sem você parar, diminuir, nem diminuir a comida. A quantidade, por quê? Porque você qualifica o que você come, os ingredientes de preparo, que são muito importantes, né? Uhum. Então, é uma coisa bem legal de se fazer isso. Mas É, são coisas que a gente escolhe. depende, porque ninguém vai fazer milagre. E as pessoas procuram hoje, assim, os meus irmãos são assim, às vezes eles me mandam assim, olha, veja isso aqui é bom para isso. Aqui, o que você acha? Vou fazer, vou comer. O resto, tudo tá errado, mas aquela bola, né, aquela pílula mágica, ele acha que vai solucionar o problema dele. Então, como eu digo de novo, são ações diárias e pequenas, simples, que fazem o todo, É, né? o médico na família é quase igual advogado, né? Todo mundo quer uma dica. Para a gente se encaminhar para o final aqui, e aí falando dessas questões de hábito, né, de constância e de alimentos, o alimento que pode ser remédio ou não, existe uma polêmica no ar que também com esse assunto da longevidade, porque o assunto da longevidade explodiu em 2025, né? A gente falava disso já há algum tempo atrás, mas virou uma chavinha porque os dados estão aí, né? O IBGE mostrou como é que a nossa população, a pirâmide inverteu. E aí, nessa onda de informações de longevidade, apareceram as Blue Zones, né? As zonas azuis, com várias reportagens, umas a favor, outras criticando. E, assim, para quem ainda não ouviu falar, essas Blue Zones são alguns locais que foram mapeados, estudada a população, que estão tendo uma longevidade acima da média do mundo. Então, vamos lá. Quais foram os lugares que foram identificados? Ilha de Icária, na Grécia, a ilha de Okinawa, no Japão, Sardenha, na Itália, Loma Linda, na Califórnia, Estados Unidos, e Nicoya, na Costa Rica. E aí, cada um tem a sua característica, uma tem mais homens longevos, outro mais mulheres longevas, outros não tem nenhum caso de demência nessa idade, etc. E a grande maioria deles, segundo alguns artigos, se relaciona ao não consumo de carne vermelha, a uma dieta mais vegana ou vegetariana, ou só frutos do mar. Alguma coisa aqui que eu acho que tem em comum, talvez o mar seja um lugar, alguma coisa que realmente traga uma saúde diferenciada. Mas a dieta com carne, já vi vídeos desmentindo essa falácia de que não tem nada a ver com a dieta, e sim um conjunto de vários fatores. Você tem alguma opinião sobre isso, ou a gente cria a nossa própria Blue Zone? Exatamente, isso que eu ia dizer. Cada um pode criar a sua Blue Zone, porque depende única e exclusivamente de uma ação individual, né? Óbvio que o contexto e o meio ambiente que você está inserido, e o ecossistema, até tudo isso influencia. E realmente um dos dados aí é correto, você viver próximo ao mar traz maior salutogênese, digamos, capacidade de fazer saúde, né? Por quê? Porque as pessoas ficam mais dispostas, o ar, ele contém mais iodo, que é um halógeno necessário para o nosso corpo e pouco usado e mesmo negligenciado em exames e tal. E essas pessoas costumam caminhar mais, né, porque estão próximo do mar. A pressão arterial, ela fica quase que regularizada próximo do mar, por causa da questão de altitude.
Então, alguma coisa de verdade tem aí. Mas não existe algo assim de, porque lá aconteceu isso. Eu assisti um vídeo, que eu recomendo até que assistam, da Ilha de Icária. Achei sensacional esse vídeo. Ele mostra idosos, um dos idosos, ele tem 90 e poucos anos e outros 100. E realmente eles moram, ilha, né? Uhum. E o que ele faz? É fácil de se observar. Daí cai por terra aquela questão do pão, né? Não pode comer pão, não pode comer trigo, não pode isso. Depende do trigo, depende do pão. Ele é um idoso, mora sozinho, lê muito, anda muito, e daí todos os dias ele vai até a vilazinha que tem, né? Que dá quase 1 hora de caminhada, de ida, e depois ele caminha mais uma de volta, todos os dias, para comprar o seu pão. Daí a pessoa pergunta para ele assim, mas não seria mais fácil comprar 2 pães, porque daí fica para 2 dias, ou você fazer seu pão em casa? Não, como que vai ficar o meu papo com meus amigos, o meu encontro lá que eu vou todo dia, e que eu fico conversando 1, 2 horas antes de vir embora? Eu encontro a minha turma lá, e o meu caminhar, o meu movimento, e o prazer de comprar aquele pão que ele adora, e chegar na sua casa e saborear aquele pão, que obviamente é um pão de fermentação natural, que é todo, né, elaborado, que eu também tenho uma oficina que ensina a fazer o pão de fermentação natural, que seria o pão que eu indico sempre que as pessoas consumam, né? Hoje também já se tornou quase que uma realidade nas cidades que há 1 ou 2 anos atrás não existiam padarias até que faziam, né, esse pão. E hoje é um pão que eu indico, porque independe, lógico, já é usado nesse pão, nessa fabricação, um trigo que tem um pouco mais de proteína. Então, ele fica mais, o glúten dele é menos, a molécula é um pouco não tão grande, digamos, que é esse glúten modificado, que ele ficou muito grande para ser digerido. Mas por que ele é mais saudável? Porque o processo de fermentação é lento e na geladeira, ele fermenta no frio, né? Então, os micro-organismos, porque o fermento é algo vivo, né? Eles consomem ou digerem a molécula do glúten, quebram, digamos, em moléculas menores, e daí o teu digestivo não vai sofrer para se alimentar daquele pão. Então, eu digo que as pessoas ou podem aprender, eu ensino tranquilamente, fazer o seu próprio pão, não precisa ter batedeira, batedeira melhora um pouco o processo, mais rápido, sim, mas pode ser na mão, não dobra só na massa. Então, ele faz essa refeição, que é o pão dele, que ele adora, que é um pão de fermentação natural, e ele faz todo esse caminho todos os dias. Então, a longevidade dele está aí. E ele come, sim, carne, ele come ovelha, ele come frango, ele come muito peixe, e ele provavelmente, não lembro se ele fala carne vermelha de gado, eu acho, mas lá eles comem muita ovelha, né? Então, essa coisa de não consumir proteína, já existem, é um outro assunto muito polêmico, porque daí entra uma questão de filosofia de vida, de religião, e algo assim que é muito individual. Mas em termos de saúde e de metabolismo, de fisiologia humana, não é saudável. E daí as pessoas que se alimentam só, né, digamos, optam por ser veganas ou vegetarianas ou lacto-vegetarianas, ovo, né, eles comem ovo e leite também, e alguns nem isso. Mas elas vão na farmácia e tomam pílulas de vitamina B12, porque a B12 só existe em proteína animal, né? Então, o que é saudável para você? Então, depende, mais uma vez, do seu ponto de vista, do seu individualismo, mas blusones existem. Eu tenho a minha blusone aqui. Eu estou numa blusone, a minha casa é uma blusone. Se você vier aqui, você vai comer pão de fermentação natural, você vai ter o alimento que eu vou cozinhar para você, eu vou ter um prazer de cozinhar para você. Eu adoro isso. Então, isso é uma coisa assim, ó, Cíntia, no teu passado, na tua infância, quando você lembra com nostalgia, que é algo assim, com saudade, ai, que vontade de voltar naquilo, isso é nostalgia, né? Sempre tinha na minha nostalgia, sempre tinha alguém cozinhando. Sim. Sempre tem uma receita que eu adoro e que eu repito até hoje. Sim.
Então, e as pessoas perderam isso, né? O que eu vejo nos casais novos, assim, não na maioria, graças a Deus, mas na grande maioria, não vão mais para a cozinha, não cozinham mais, não tem esse prazer, tem uma cozinha linda, maravilhosa, tudo, né, tecnologia, não sei o quê, com fogão disso, fogão daquilo, mas não cozinham, compram comida pronta. Então, esse prazer de reunir as pessoas da família, de reunir os amigos, de reunir pessoas, de receber pessoas, de cozinhar, é um ato de partilha, né? De amor partilha, até, né? de integração, de tudo, de doação, de serviço, de servir o outro. Então, isso tem que ser resgatado. Para as crianças que estão vindo aí, as crianças adoram a cozinha. A minha neta de 5 anos vem aqui em casa, ela adora quando eu faço coisa. Vó, vamos fazer almôndega hoje? Adora ficar ajudando. Vó, deixa ajudar, deixa não sei o quê. E eu deixo, ela participa. E a maioria das famílias, não, a mãe não quer. Ah, você vai atrapalhar, vai sujar, sai daqui, não vou, não faço. Não cozinha, já não sabem mais cozinhar, né? Então, tem que haver esse resgate, tem que haver essa coisa de aconchego, porque a comida vem muito do valor sentimental, valor simbólico. A comida também tem esse valor, né? Afetivo, Afetivo. Eu acho que a maioria das pessoas, quando pensa na infância, pensa em uma casa cheia de gente em volta de uma mesa. Eu acho que a maioria da lembrança que a gente tem dessa parte afetiva é essa. Eu tenho um exemplo bem interessante de Blue Zones para dar. Chama Piranguçu. Piranguçu é uma cidadezinha que eu acho que tem menos de 5 mil habitantes, no sul de Minas Gerais, fica 2 horas e pouco aqui fica 2 horas e pouco aqui de Taubaté. E lá eu tenho um pedacinho de terra, de vez em quando a gente vai lá para ver como é que tá. Meu plano B ainda tá lá, estacionado. E a gente tem um vizinho, seu Geraldo, aliás, são vários os vizinhos, todos acima dos 60, 70 anos, e eles é que fazem a roça, tira todo o mato, faz a cerca, constrói o portão, arruma a água, levanta o poste, tira o gado, põe o gado e eles sobem e descem, porque é uma região muito montanhosa também. Você falou do senhor que vai e caminha 1 quilômetro. É o que eles fazem na roça o dia inteiro. Vai lá, lida com o gado, lida com a galinha, lida com o porquinho, faz a cerca do vizinho, constrói o rancho do outro, carpe o quintal e tem uma vitalidade, uma saúde e uma felicidade de vida, uma alegria de viver que a gente não encontra em ninguém da mesma idade que mora aqui na Selva de Pedras, né? Então, a Blue Zone é exatamente o estilo de vida, acho que não exatamente o local, né? O estilo de vida e o entorno. Óbvio que você morar numa comunidade no Rio de Janeiro, é muito difícil você dizer que ele tem uma Blue Zone. Mas escolhas, né? Se você está num lugar ruim e puder sair, saia, né? Pense no futuro. Pense em como você quer terminar essa jornada, que é tão bonita, e o corpo, o templo do Espírito Santo precisa ser cuidado, né? Então, o nosso corpo é nosso templo, né? É o templo que nós temos para nos manifestar aqui. Nosso Espírito Santo, nossa alma se manifesta através do nosso corpo. E ele nos foi dado para ser cuidado. Exatamente. Então, nós temos que sacralizar esse corpo, né? Sacralizar no sentido do cuidado mesmo, com muito cuidado. E a gente negligencia o tempo inteiro. Eu acho que isso vai ser para sempre. Que quando eu chegar lá, eu vou me cuidar. Daí, né? Já foi. É aquela analogia que eu adoro, que a doutora Ana Cláudia fala da viagem para o deserto, né? Só quando você chega lá que você descobre que não levou água, que não levou o chapéu, que não levou o cobertor. Você vai para o deserto. E ninguém se prepara. Olha, a gente podia ficar aqui 2 horas, repartir esse programa em 2 pedaços, porque eu sei que tem muita coisa para falar, eu sei que todo mundo vai gostar. Então, você quer deixar algum recado para o pessoal que está aí se inspirar? Falou, olha, eu me aposentei há mais de 20 anos, fiz uma faculdade já depois dos 50 anos,
tô feliz na minha profissão. Uma pessoa de 69 anos que viaja para cima e para baixo, sabe? Eu tô falando tudo isso, gente, porque eu conheço ela pessoalmente, tá? Não é nepotismo aqui, mas é minha tia, tá bom? Então eu sei que ela conseguiu equilibrar, né, a vida pessoal com viagens, depois a faculdade que veio depois, esse amor, essa paixão pelo que faz, é a nutricionista oficial da família inteira, né? E o que que você pode dizer para essa população que realmente assim, como se cuidar, como ter uma longevidade bem vivida, né? O que que você deixa de recado para a gente? E no final, por favor, coloque o endereço das suas redes sociais para quem quiser te seguir e ter essas informações, fazer um curso com você, baixar um e-book, enfim. Tá bom. Bom, de tudo que a gente falou aqui, né, Cintia, fica um recado, assim, que eu sempre enfatizei aqui já, e quero voltar nesse assunto da questão da vida, né? A nossa vida não é uma linha reta, né? Eu cheguei a fazer, e estou nesse momento, né, e ainda tenho pretendo fazer muitas coisas ainda, mas não foi uma vida fácil. E vida de ninguém é fácil, cada um sabe o seu sapato, né? Onde aperta o seu caminho. Então, eu não tive uma vida fácil, tranquila, desde cedo, e desde adulta, e desde agora, enfim, sempre foi não deixando a guarda, sempre com a guarda pronta para a luta, né? E também pronta para o abraço, para o acolhimento, para o receber, né? Então, eu diria assim que na vida, a vida não é fácil, não é linear, ela é com muitas voltas, mas que depende única e exclusivamente de uma ação que é genuína do ser humano. Só o ser humano tem isso, essa capacidade que é a coragem. Então, se você não tem coragem, não tem ação, não quer, não deseja as coisas não irão acontecer. Então, essa genuína coragem te faça viver, te faça ir para a vida para se autodesafiar, autoconhecer, se abrir-se para novas oportunidades, estudar, reaprender coisas, aprender coisas novas que você pensou em reaprender. Tem uma coisa que eu quero voltar ainda até nesse reaprender, olha só o que eu pretendo fazer ainda. Quando eu tinha 7 anos, eu fui para aula de piano que meu pai colocou. No colégio onde eu estudava, tinha particular aula de piano que eu amo. E eu estudei 2 anos, só que era particular, era pago. No 2º ano, que eu estava despontando e não sei o quê, não, vai sair da aula de piano. Para mim foi E até hoje eu tenho essa frustração. Então, eu vou voltar para a música, eu vou voltar para o piano, vou terminar e aí reaprender, pelo menos tocar umas musiquinhas para mim. Né? Piano não vai caber na minha casa, mas um teclado, quem sabe. Ou música, qualquer instrumento, mas enfim. Então, reaprenda. Aprender a se arriscar, a esperar, a ouvir e muitas vezes silenciar. Nesse momento, a gente tem que aprender todas essas coisas e saber que a gente já carregou muita coisa. Nós temos uma bagagem enorme. Então, nós temos que pegar nossa mochilinha uma hora, ou cada dia, ou quando você tiver disponibilidade e coragem para isso, jogar fora aquilo que está pesando na sua mochila, que não serve mais. Que você pode renovar com coisas mais leves, com coisas que fazem sentido, né? Que coisas que não vale a pena mais você falar, não vale a pena mais você discutir, que você tem que silenciar, que o resultado vai ser melhor para você. Então, esse momento eu passo para as pessoas que são da minha faixa etária, do meu momento, digamos que não só cronologicamente falando, mas as pessoas que estão aí sem perspectiva de fazer algo novo, ou achando que não tem mais nada para fazer. Então, essa coragem é só do ser humano. O animal não tem coragem, o animal tem instinto, que nós também temos. Instinto de sobrevivência, e muitas vezes a gente come só para o instinto. Não, use a sua escolha, a sua coragem e a sua ação. E viva a vida do jeito que tem que ser. E para os mais jovens, eu diria assim,
escolha bem suas sementes, a semente que você está plantando. Porque quem vai conviver nesse jardim é única e exclusivamente você. Nem quem vai estar ao seu lado vai conviver no seu jardim. Então, nós temos que escolher as sementes que nós estamos tirando e deixando, e o que nós estamos deixando. E nesse momento que nós estamos, é o momento de transbordar. Então, a gente passa na linha do tempo só querendo, só aproveitando, só adquirindo, ou só não sei o que. Agora é a época de você transbordar. Sempre você tem alguma coisa para doar, para passar, no sentido de eu mesmo, de afeto, de conhecimento. Então, é época de transbordar. É o que eu estou tentando fazer nesse momento e pretendo continuar. Como eu dizia quando era pequena e continuo dizendo, pretendo virar sementes, mas uma semente boa. E quem quiser te seguir, qual é a tua página? Me seguir, a minha página, você acredita que meu nome, eu até queria mudar o meu nome ali, mas tudo Maria de Fátima já existe. Então eu coloquei assim agora. Mas se colocar Maria de Fátima Oliveira Antunes, ele vai dar lá no meu Instagram. Mas o usuário lá tá Maria de... Até nem eu marco. Maria F... Poxa, Cintia, agora você me pegou. Aqui, ó. Ai, meu Deus. Maria D. Fátima Antunes. Tudo junto. Tá. Então, para você que queira fazer contato com a Maria de Fátima de Oliveira Antunes, para saber mais, seguir as dicas, né? Conversar com ela, tirar dúvidas, fazer uma consulta, enfim, tá aí a página dela no Instagram. Eu recomendo, não é porque é da família, é porque vocês viram ao longo de toda essa entrevista a bagagem, o conhecimento, né, a medicina integrativa de fato, né? Tudo que ela já estudou e o que ela pratica há muito tempo e que agora vem nessa onda de novidades, mas para quem está estudando de verdade, a gente já conhecia, né, todas essas boas práticas da alimentação, e a alimentação um pilar da nossa saúde, da nossa vida e da nossa longevidade. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que todo mundo vai adorar essa entrevista. E obrigada a você que nos acompanhou até agora e até a próxima. Eu agradeço muito, Cíntia. Muito obrigada a todos aí. Até mais. Até. Economia prateada, longevidade no olhar.